A empresária ignorou o homem negro de uniforme comum e ficou sem palavras quando seus 10 idiomas garantiram 3 bilhões dólares. Ela confundiu simplicidade com falta de valor e descobriu, tarde demais, que um homem silencioso pode falar com o mundo inteiro e mover bilhões. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar da onde você é. A chuva tamborilava contra o vidro blindado do sedã executivo enquanto Yara Montiel percorria pela terceira vez o mesmo parágrafo do contrato. As palavras dançavam diante de seus olhos, não por cansaço, mas por pânico meticulosamente disfarçado. 3 bilhões de dólares, 90 minutos, 6 idiomas, nenhum intérprete. O telefone vibrava sem parar contra o couro italiano do banco traseiro. Agências de tradução, consultorias internacionais, até ex-funcionários que ela própria havia demitido. Todos ocupados, indisponíveis ou simplesmente incapazes de atender à urgência. A delegação estrangeira já havia embarcado. Executivos de Tóquio, Seul, Mumbai, Xangai e Frankfurt convergindo para São Paulo com expectativas precisas e culturalmente específicas. Um erro de nuance, uma tradução apressada e tudo desmoronaria. Yara apertou os olhos, tentando manter o controle que sempre a definira. Aos 42 anos, ela havia construído uma reputação sólida, decisões cirúrgicas, zero tolerância para falhas, liderança que inspirava mais medo que lealdade. Funcionava, sempre funcionara, até hoje. O rádio no banco da frente tocava uma música suave em volume baixo. Yara nem percebera até aquele momento. Com um movimento brusco, bateu no vidro divisório. "Desligue isso", ordenou, sem erguer os olhos do tablet. Do outro lado da divisória, Djalma Avelar apenas acenou com a cabeça e abaixou o volume. Não desligou completamente. Sabia que o silêncio absoluto a deixava ainda mais nervosa, embora ela nunca admitisse. 3 anos observando alguém ensinavam coisas que nenhuma reunião revelaria. Ele ajustou o retrovisor, observando discretamente a tensão nos ombros dela, o movimento repetitivo do dedo sobre a tela, a respiração curta. Reconhecia os sinais. Já estivera daquele lado da pressão, quando cada segundo importava e o fracasso significava mais que dinheiro. Significava consequências humanas reais. Mas para Yara, ele era apenas o motorista. Uma função, não uma pessoa. Nos 3 anos em que a conduziu por São Paulo, ela nunca perguntara seu sobrenome completo, nunca demonstrara curiosidade sobre o homem que passava mais horas ao seu lado que qualquer executivo da empresa. O telefone dela tocou novamente. Yara atendeu com aquela voz controlada que precedia decisões drásticas. "Não me importa o quanto custe. Preciso de alguém que fale mandarim, japonês, hindi, coreano e alemão. Fluente. Agora." A resposta a fez fechar os olhos por um instante mais longo que o necessário. "Entendo", disse por fim, desligando sem despedida. Djalma reduziu a velocidade ao se aproximar de um semáforo. A chuva intensificara, transformando a manhã em um borrão cinzento. Ele esticou a mão para diminuir ainda mais o volume do rádio, um gesto automático de respeito ao ambiente tenso. "O que você está fazendo?" A voz de Yara cortou o espaço como lâmina. "Não pedi sua opinião sobre o rádio. Não pedi sua ajuda. Não pedi nada que envolva pensar." O silêncio que se seguiu tinha textura. Djalma manteve os olhos na rua, as mãos firmes no volante. "Desculpe, senhora. E pare de me olhar pelo retrovisor." Ela continuou, a frustração finalmente encontrando um alvo. "Você está aqui para dirigir, não para participar, opinar ou existir além disso. Entendeu?" "Sim, senhora." Yara pressionou o botão que erguia a divisória de vidro fumê. E Barreira subiu em silêncio mecânico, separando-os completamente.
Agora ela podia continuar seu teatro de controle sem testemunhas inconvenientes. Do outro lado do vidro, Djalma respirou fundo. Não pela ofensa. Essa ele conhecia bem, em variações que iam de sutis a brutais, mas pela ironia. Ali estava ela, desesperada por alguém que falasse os idiomas que ele dominava com a mesma naturalidade com que respirava. Ali estava ele, a centímetros de distância, invisível. Ele olhou brevemente para a pasta de couro no banco do passageiro. Dentro dela, documentos que ela nunca veria. Certificados de conferências internacionais, cartas de recomendação de chanceleres, fotografias de cúpulas onde ele vestia terno italiano e traduzia para presidentes. Mas aquilo era outro tempo, outra vida, antes dos cortes orçamentários, antes do diagnóstico de câncer da mãe, antes da invisibilidade se tornar estratégia de sobrevivência. O semáforo abriu. Djalma seguiu em frente, conduzindo Yara rumo ao colapso que ela ainda não sabia que ele poderia evitar. 20 anos antes, Djalma Velar atravessava o saguão da Universidade de São Paulo com um exemplar gasto de pragmática intercultural debaixo do braço e 3 empregos simultâneos sustentando o sonho improvável. Acordava às 4 da manhã para limpar escritórios no centro, assistia a aulas das 8 ao meio-dia, traduzia documentos técnicos à tarde e, à noite, dava aulas particulares de inglês para executivos que ganhavam em um mês o que ele levaria anos para acumular. Sua mãe, Dona Cleia, trabalhava como cozinheira em uma escola estadual. Todas as manhãs, antes de sair, ela preparava marmitas que caberiam no orçamento apertado e deixava bilhetes na porta da geladeira. Você vai chegar lá, meu filho. Deus não esquece quem batalha. Djalma guardava cada bilhete, não por sentimentalismo, mas porque eram a única prova tangível de que alguém acreditava nele quando nem ele mesmo conseguia. O talento para idiomas viera naturalmente. Aos 12 anos, ensinava-se sozinho com dicionários da biblioteca municipal. Aos 16, já lia Dostoiévski em russo e Mishima no original. Aos 23, concluiu o mestrado em Linguística Aplicada com uma tese sobre mediação de conflitos através de pontes linguísticas. Aos 28, defendeu o doutorado em Relações Internacionais. A virada chegou durante uma conferência sobre cooperação Sul-Sul, em Brasília. Djalma fora convidado como assistente. Mas quando o intérprete oficial adoeceu, ele assumiu. 3 dias mediando negociações entre delegações africanas, asiáticas e latino-americanas. Não apenas traduzia palavras, decodificava contextos, suavizava arestas culturais, transformava impasses em consensos. Um diplomata brasileiro o abordou no último dia. Você tem um dom raro, disse estendendo um cartão. Não é sobre falar idiomas, é sobre fazer pessoas se entenderem. Seguiram-se 15 anos extraordinários. Djalma mediou tratados comerciais em Bruxelas, facilitou acordos de paz em Bogotá, participou de cúpulas climáticas onde cada vírgula importava. Viajava com passaporte diplomático, hospedava-se em hotéis onde o café da manhã custava mais que a conta de luz da mãe. Mas ele nunca esqueceu de onde vinha, enviava dinheiro religiosamente. Pagou a casa própria para Dona Cleia. Quando Alana nasceu, prometeu que ela teria todas as oportunidades que ele precisara conquistar no sacrifício. A queda começou silenciosamente. Cortes orçamentários nas missões internacionais, prioridades governamentais mudando, programas de cooperação sendo desmantelados, contratos não renovados, convites que pararam de chegar. Djalma tentou o setor privado, enviou currículos para multinacionais, consultorias, empresas de tecnologia. Recebeu respostas padrão, experiência demais, perfil não se adequa. Seguiremos com outros candidatos. O que não diziam, mas ele compreendia perfeitamente, era que um homem negro de 50 anos, por mais credenciais que tivesse, não cabia no imaginário corporativo de talento global.
Quando o diagnóstico de câncer de Dona Cleia chegou, junto com tratamentos caros e urgentes, Djalma aceitou o que apareceu. Uma vaga de motorista executivo. Pagava bem. Tinha plano de saúde extensivo aos dependentes. Permitia que Alana continuasse na faculdade de medicina. Ele vestiu o terno escuro, aprendeu as rotas, memorizou preferências de temperatura do ar-condicionado e tornou-se invisível. Agora, 20 anos depois daquele primeiro bilhete na geladeira, ele dirigia em silêncio enquanto a mulher no banco de trás entrava em colapso por falta de algo que ele possuía em abundância. O trânsito da Marginal Pinheiros se arrastava como sempre. Mas para Yara, cada minuto perdido representava uma fração a mais de pânico. Ela digitava freneticamente no tablet, abrindo e fechando abas, atualizando páginas que insistiam em mostrar as mesmas respostas negativas. Atrás da divisória levantada, Djalma mantinha a atenção dividida entre o trânsito e os fragmentos de conversa que escapavam pelo sistema de som do carro. Yara havia esquecido de desativar o intercomunicador ao erguer o vidro. Ele ouvia cada ligação, cada desespero mal disfarçado. "Preciso de alguém em 90 minutos", ela repetia para o quinto interlocutor. "Não, plataformas automáticas não servem. Preciso de sensibilidade cultural, não vocabulário básico." Djalma reconhecia o problema. Não era apenas tradução, era diplomacia linguística. O tipo de trabalho onde um pronome de tratamento errado podia desfazer meses de negociação, onde entender hierarquias culturais importava tanto quanto dominar gramática. Ele olhou rapidamente para a pasta no banco ao lado. Dentro dela, além dos documentos antigos, havia um caderno onde anotava observações sobre os passageiros que transportava. Nunca invadia a privacidade, mas 3 anos dirigindo executivos ensinaram-no a ler tensões, antecipar necessidades, compreender dinâmicas sem precisar perguntar. Sobre Yara, tinha páginas inteiras. Ela bebia café sem açúcar, preferia silêncio à conversa, checava o celular compulsivamente nos primeiros 15 minutos de qualquer trajeto. Raramente agradecia. Nunca perguntava como ele estava, mas uma vez, apenas uma vez, ele a vira chorar ao telefone após uma ligação que mencionava o nome Rafael, presumivelmente o ex-marido. Djalma nunca comentara. Não era seu papel. O telefone de Yara tocou novamente. Ela atendeu com a voz já gasta. "Flávia, por favor, me diga que você conseguiu alguém." A resposta fez seus ombros caírem. "Entendo. Obrigada por tentar." Ela desligou e ficou imóvel por um momento. Então, numa demonstração rara de vulnerabilidade, deixou escapar um palavrão baixo. Djalma reduziu ao se aproximar de um lombada. O movimento suave era resultado de anos de prática. Ele dirigia como se transportasse cristal, antecipando cada irregularidade do asfalto. Era um dos poucos aspectos do trabalho que ainda lhe davam satisfação. Fazer bem algo que ninguém notava quando feito corretamente. Seu celular vibrou no suporte. Uma mensagem de Alana. "Pai, a avó teve uma noite difícil, mas está estável. Não se preocupe. Foco no trabalho. Te amo." Ele respirou fundo. Dona Cleia estava no 3º ciclo de quimioterapia. Os médicos eram cautelosamente otimistas, mas cada dia trazia uma nova montanha-russa emocional. Alana, no 5º ano de medicina, dividia-se entre estágios no hospital e cuidar da avó. Djalma sentia o peso da gratidão e da culpa em proporções iguais. Olhou pelo retrovisor. Yara havia aberto a janela alguns centímetros, deixando a chuva fina molhar seu rosto. Os olhos fechados, a tensão momentaneamente suspensa. Ele conhecia aquela expressão. Já a vira em diplomatas antes de reuniões cruciais, em negociadores à beira do colapso. Era o momento em que a armadura racha e a pessoa real, exausta e assustada, transparece por alguns segundos. Djalma abaixou a divisória lentamente.
O som mecânico fez Yara abrir os olhos. Eu não pedi para abaixar isso, ela disse, mas sem a agressividade anterior, apenas cansaço. Senhora, ele começou, escolhendo as palavras com cuidado. Sei que não é minha posição, mas ouvi suas ligações. Posso perguntar quais idiomas especificamente a senhora precisa? Yara o encarou pelo retrovisor. Pela primeira vez em 3 anos, realmente o olhou. Não como função, mas como pessoa. Mandarim, japonês, hindi, coreano e alemão. Respondeu mais por exaustão que por interesse. Fluência completa, sensibilidade cultural e disponibilidade imediata. Por quê? Conhece alguém? Djalma manteve o olhar na estrada. Conheço, senhora. Então me passa o contato agora. Ele fez uma pausa breve. É comigo. O silêncio que se seguiu tinha a densidade de algo físico. Yara piscou 2 vezes, como se precisasse recalibrar a realidade. Desculpe, não entendi, ela disse, a voz recuperando parte da frieza habitual. Eu falo esses idiomas, senhora. Fluentemente. Yara soltou uma risada curta, sem humor. Você está brincando comigo? Agora, neste momento? Não, senhora. Djalma, eu não tenho paciência para isso. Se você sabe dizer bom dia em japonês por causa de algum aplicativo, não é o que eu preciso. Preciso de alguém que negocie termos técnicos, que entenda protocolo diplomático, que saiba a diferença entre linguagem formal e casual em contextos corporativos de alto risco. Djalma manteve o tom calmo. Eu compreendo perfeitamente, senhora. Por isso ofereci ajuda. Yara o estudou pelo retrovisor. 3 anos. 3 anos dirigindo em silêncio, acenando com a cabeça, desaparecendo quando não necessário. E agora isso. Prove, ela desafiou. Diga algo em mandarim, algo complexo. Djalma pensou por um segundo, depois respondeu em mandarim fluente, com a entonação perfeita de alguém que não apenas memorizou, mas compreendeu a estrutura tonal da língua. Yara arregalou os olhos. Ela própria estudara mandarim por 2 anos em Harvard e reconhecia a pronúncia nativa quando ouvia. O que você acabou de dizer? Disse que compreendo a urgência da situação e que estou disponível para auxiliar na capacidade que a senhora julgar apropriada, respeitando os protocolos e hierarquias necessários em negociações internacionais de alto valor. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Japonês. Agora. Djalma respondeu em japonês formal, usando o registro Keigo apropriado para contextos empresariais. Hindi. Ele alternava com a mesma naturalidade, ajustando não apenas vocabulário, mas postura vocal e ritmo característicos de cada idioma. Coreano. Alemão. A cada demonstração, a expressão de Yara transitava de ceticismo para confusão, depois para algo próximo do choque. Como... Ela começou, depois parou, respirou fundo. Como diabos um motorista fala 10 idiomas fluentemente? Não são 10, senhora. São 13, mas apenas 5 são relevantes hoje. Yara abriu a boca, fechou, abriu novamente. Quem é você? Djalma Avelar, senhora. Seu motorista há 3 anos. Não. Quem você realmente é? Djalma hesitou. Não por vergonha, mas porque a história era longa e o tempo curto. Tenho mestrado em Linguística Aplicada e doutorado em Relações Internacionais. Trabalhei 20 anos como mediador e intérprete em missões diplomáticas. Participei de tratados multilaterais, acordos comerciais e cúpulas internacionais. O carro fez uma curva suave. Yara continuava paralisada. E você está dirigindo? Sim, senhora. Por quê? Porque precisava de um emprego com plano de saúde extensivo aos dependentes. Minha mãe tem câncer e minha filha está na faculdade de medicina. A resposta era simples, factual, sem traços de autopiedade. Isso, de alguma forma, a tornou ainda mais devastadora. Yara olhou para o tablet em suas mãos, depois para o homem no banco da frente. Durante 3 anos, ele estivera ali, todos os dias, invisível.
e ela nunca, nem uma única vez perguntara. O telefone dela tocou. Nome no visor. Conselho Administrativo. Ela atendeu automaticamente. Yara, a delegação japonesa acabou de confirmar que estão desembarcando em 50 minutos. A voz do presidente do conselho era tensa. Me diga que você resolveu o problema dos intérpretes. Ela olhou para Djalma. Resolvi, respondeu a voz estranhamente firme. Encontrei alguém. Confiável? Sim. Yara, você entende que se isso der errado não é só a fusão que cai. É você. É a empresa. É tudo. Eu entendo. Ela desligou e encarou Djalma novamente. Eu não sei por que você nunca mencionou isso antes, mas agora não importa. Preciso de você naquela sala em 1 hora. Consegue fazer isso? Consigo, senhora. Não me chame de senhora. Durante a reunião você não é meu funcionário. Você é o intérprete. Me chame de doutora Montiel. Sim, doutora Montiel. Ela fez uma pausa. Uma coisa. Ninguém pode saber que você é meu motorista. Entendeu? Isso enfraqueceria a posição. Djalma assentiu lentamente. Ele compreendia. Sempre compreendera. A invisibilidade, afinal, tinha muitas formas. O sedã estacionou no subsolo da torre corporativa com 20 minutos de antecedência. Yara desceu rapidamente, o salto ecoando no concreto, mas parou ao perceber que Djalma não a seguia. Ele permanecia ao lado do carro, ajeitando a gravata no reflexo do vidro. Você vai ficar aí parado? Ela perguntou, a impaciência retornando. Preciso de 2 minutos, doutora Montiel. Djalma abriu o porta-malas e retirou a pasta de couro que sempre carregava. De dentro dela, tirou um terno azul marinho impecavelmente dobrado, uma camisa branca engomada e uma gravata discreta. Eram peças de qualidade, guardadas com cuidado, resquícios de outra vida que ele mantinha preservados, não por nostalgia, mas por pragmatismo. Yara observou, desconcertada, enquanto ele se dirigia ao banheiro do estacionamento. 5 minutos depois, Djalma emergiu transformado. O uniforme de motorista havia desaparecido. No lugar, um homem de postura ereta, terno ajustado perfeitamente, pasta executiva na mão. A mudança não era apenas de roupa, era de presença. Estou pronto, ele disse. Pela primeira vez, Yara não reconheceu o homem à sua frente. Ou talvez o reconhecesse pela primeira vez. Eles subiram em silêncio pelo elevador privativo. Yara checava obsessivamente o celular, enquanto Djalma permanecia imóvel, respirando controladamente. Ela notou. Você está nervoso? Não, doutora Montiel. Estou me preparando mentalmente. Cada idioma exige um posicionamento cognitivo diferente. Estou alternando entre eles, aquecendo as estruturas neurais. Ela piscou. Você faz isso antes de cada interpretação? Sempre fiz. As portas se abriram no 42º andar. A recepcionista arregalou os olhos ao ver Djalma, mas Yara passou direto, gesticulando para que ele a seguisse. Eles entraram na sala de reuniões principal. Um espaço envidraçado com vista para São Paulo, mesa para 20 pessoas, telas de projeção e equipamento de videoconferência de última geração. 3 executivos da empresa já aguardavam. Ao ver Yara acompanhada de um desconhecido, trocaram olhares confusos. Yara, quem é? Começou Ricardo Tavares, o diretor financeiro. Este é o senhor Navarro, ela interrompeu improvisando. Nosso intérprete. Djalma estendeu a mão, cumprimentando cada um com firmeza apropriada. Ricardo estudou-o com ceticismo mal disfarçado. Nunca ouvi falar. Você trabalhou com quais empresas? Principalmente com organizações governamentais e multilaterais. Djalma respondeu, a voz tranquila. Prefiro não detalhar clientes anteriores por questões de confidencialidade. Era verdade, mas funcionava perfeitamente como evasiva diplomática. O telefone da sala tocou. A recepcionista informou que a delegação japonesa acabara de chegar ao saguão. Logo em seguida, confirmações chegaram.
Os coreanos estavam subindo, os chineses a caminho. A equipe alemã atrasada 15 minutos devido ao trânsito. Yara sentiu o estômago revirar. Ela olhou para Djalma, que já organizava papéis na mesa, verificando documentos com a eficiência de alguém que fizera aquilo 1000 vezes. Você tem certeza de que consegue? Ela sussurrou, aproximando-se. Ele a encarou diretamente. Doutora Montiel, durante 20 anos mediei conflitos entre nações. Participei de negociações onde erros custavam vidas, não apenas dinheiro. Eu consigo. Havia algo na certeza daquela voz que acalmou parte do pânico de Yara. As portas se abriram. A delegação japonesa entrou, 5 executivos liderados pelo Sr. Takahashi, homem de 60 anos com décadas de experiência em fusões internacionais. Ele cumprimentou Yara com uma reverência medida. Depois seus olhos pousaram em Djalma. Takahashi disse algo em japonês. Um cumprimento formal, mas com um teste implícito na escolha de vocabulário específico. Djalma respondeu imediatamente, usando o mesmo registro honorífico, mas ajustando sutilmente para demonstrar respeito sem subserviência. A expressão de Takahashi mudou, uma aprovação quase imperceptível. Seu intérprete é competente, ele disse em inglês, olhando para Yara. O melhor disponível, ela respondeu, tentando soar confiante. Os coreanos chegaram em seguida, depois os chineses. A sala enchia-se de idiomas sobrepostos, culturas diferentes navegando as formalidades iniciais. Djalma movimentava-se entre os grupos com naturalidade, traduzindo não apenas palavras, mas intenções. Quando o executivo coreano fez um comentário que poderia ser interpretado como ofensivo pelos japoneses, Djalma suavizou a tradução, mantendo a essência sem criar atrito. Yara observava, fascinada e perturbada. Durante 3 anos, esse homem estivera a centímetros dela, e ela não sabia absolutamente nada. O telefone dela vibrou. Mensagem do presidente do conselho. A holding alemã acabou de confirmar presença. Eles vão querer discutir as cláusulas de propriedade intelectual. Você está preparada? Yara não estava. As cláusulas eram complexas, cheias de nuances legais que exigiam precisão cirúrgica na tradução. Ela olhou para Djalma, que naquele momento alternava entre mandarim e hindi, explicando diferenças contratuais para delegações diferentes. Pela primeira vez em anos, Yara Montiel não estava no controle. E estranhamente, pela primeira vez em meses, sentiu que talvez não precisasse estar. A reunião começou com a formalidade tensa característica de negociações bilionárias. Yara ocupou a cabeceira da mesa. Djalma posicionou-se estrategicamente ao seu lado, próximo o suficiente para traduzir instantaneamente, distante o bastante para não parecer intruso. Os representantes das 6 nacionalidades acomodaram-se conforme hierarquias culturais específicas que Djalma havia reorganizado discretamente antes que todos entrassem. O Sr. Takahashi abriu com uma pergunta direta em japonês sobre os índices de crescimento projetados para o mercado latino-americano. Antes que Yara pudesse processar, Djalma já traduzia com fluidez, mantendo o tom formal e a estrutura respeitosa. Ela respondeu olhando para Takahashi e Djalma transformou suas palavras em japonês com precisão técnica, inserindo termos financeiros específicos que nem ela sabia que existiam naquele idioma. A delegação chinesa interveio questionando cláusulas de transferência tecnológica. Djalma alternava entre mandarim e português sem hesitação, mas Yara percebeu algo mais. Ele não apenas traduzia, ele contextualizava. Quando o executivo chinês usou uma expressão idiomática sobre construir pontes sobre rios turbulentos, Djalma explicou brevemente a Yara que era uma referência cultural sobre confiança mútua em momentos de incerteza.
Agradeça a sabedoria da observação e reforce nosso compromisso com transparência total. Ele sussurrou rapidamente. Yara seguiu a orientação. A expressão do executivo chinês amoleceu. A negociação avançava em ritmo intenso. Os coreanos queriam renegociar percentuais de participação acionária. Os alemães exigiam garantias adicionais sobre propriedade intelectual. A delegação indiana levantou preocupações sobre impactos ambientais das operações expandidas. Djalma traduzia tudo, mas fazia mais. Ele lia as entrelinhas. Quando o representante coreano fez uma pausa longa demais após uma explicação de Yara, Djalma percebeu a hesitação. Doutora Montiel, ele disse baixo em português. Ele não entendeu a estrutura dos dividendos escalonados. Não é problema de idioma, é de conceito. Sugiro reformular com uma analogia de investimento imobiliário, que é mais comum no mercado coreano. Yara olhou para ele, surpresa, mas seguiu a sugestão. A explicação funcionou. O coreano assentiu, satisfeito. Ricardo Tavares, o diretor financeiro sentado ao lado de Yara, inclinou-se em sua direção. De onde você tirou esse cara? Ele é extraordinário. Contatos, ela murmurou evasiva. O telefone de Yara vibrou discretamente. Mensagem urgente. Problema. O representante alemão é Klaus Hoffmann. Ele foi auditor da nossa divisão europeia há 5 anos. Vai reconhecer todas as fragilidades antigas. Yara sentiu o sangue gelar. Hoffmann tinha fama de ser implacável. Encontrava brechas contratuais, como quem resolvia palavras cruzadas. Se ele quisesse, poderia desmantelar a negociação peça por peça. Hoffmann finalmente falou, em alemão, sua voz carregada de ceticismo educado. Perguntou sobre as inconsistências estruturais que ele identificara anos atrás e como a empresa garantia que estavam resolvidas. Djalma traduziu com neutralidade, mas seus olhos encontraram os de Yara por uma fração de segundo. Ele sabia que aquilo era uma armadilha. Yara começou a responder, mas Hoffmann a interrompeu em alemão, um movimento deliberadamente rude, testando se haveria pushback. Djalma traduziu a interrupção, mas então fez algo inesperado. Ele respondeu diretamente a Hoffmann em alemão, com tom firme, mas respeitoso, explicando que a doutora Montiel apreciaria terminar seu raciocínio antes de ouvir novas colocações, conforme o protocolo de negociações equilibradas. Hoffmann piscou surpreso. Não esperava resistência diplomática. Seu intérprete tem coragem, ele disse em inglês, com meio sorriso. Meu intérprete tem experiência, Yara respondeu, ganhando segundos preciosos para reorganizar a resposta. Ela explicou meticulosamente as reestruturações implementadas, citando auditorias independentes e certificações internacionais. Djalma traduzia cada palavra, mas acrescentava peso emocional quando necessário e suavizava onde percebia resistência excessiva. A tensão na sala gradualmente se transformou. O que começara como um interrogatório hostil tornava-se uma negociação genuína. Djalma não permitia que nenhuma parte dominasse completamente a conversa. Equilibrava tempos de fala, sinalizava quando alguém estava sendo ignorado, garantia que todos se sentissem ouvidos. Durante uma pausa para café, Takahashi aproximou-se de Djalma. Você já trabalhou em Osaka? Perguntou em japonês. Em 2015, durante a cúpula comercial, Djalma hesitou microscopicamente. Estive presente em algumas conferências naquela região, sim. Eu me lembro de você, Takahashi disse, os olhos estreitando-se. Você mediou o acordo entre Brasil e Japão sobre biocombustíveis. Você é Djalma Avelar. O sobrenome ecoou na sala. Várias cabeças se viraram. Você é o Avelar? O representante alemão perguntou, súbita reverência na voz. O mediador da cúpula de Bruxelas? Djalma manteve a compostura. Trabalhei em diversos contextos internacionais, sim. Yara observava a cena confusa.
De repente, os executivos que momentos atrás negociavam duramente tratavam Djalma como celebridade discreta. Trocavam histórias sobre conferências onde ele participara, decisões que ele ajudara a construir. Porque ele está trabalhando como intérprete freelance? Ricardo sussurrou para Yara. Esse homem deveria estar comandando uma divisão inteira. Yara não respondeu, porque a verdadeira resposta, era devastadora demais para admitir em voz alta. A revelação mudou a dinâmica da sala. Os executivos que antes viam Djalma como um prestador de serviços, agora o tratavam como igual, alguns com deferência visível. Takahashi compartilhou uma lembrança de Osaka, onde Djalma desarmara um impasse de 3 dias com uma única observação sobre protocolos de honra mútua. Yara sentia-se simultaneamente aliviada e exposta. A credibilidade de Djalma emprestava peso à negociação, mas também levantava perguntas que ela não queria responder. Durante o intervalo, ela o puxou para um canto discreto da sala. Por que você nunca mencionou isso? Que trabalhou em Osaka, em Bruxelas, que você é conhecido internacionalmente? Djalma ajustou os documentos na mão. A senhora nunca perguntou, doutora Montiel. A simplicidade da resposta funcionou como tapa. Yara abriu a boca para replicar, mas não encontrou argumento. E aquele currículo? Ela insistiu, a voz baixa. Você enviou para nós há 3 anos? Enviei para 43 empresas. A sua foi uma das 17 que respondeu. E o que eu disse? Djalma hesitou. Não por não lembrar. A mensagem estava gravada palavra por palavra. Mas porque verbalizá-la tornava a humilhação concreta. Experiência demais, não se encaixa no perfil ágil que buscamos. Yara fechou os olhos brevemente. Ela lembrava agora. Lembrava de ver aquele currículo impressionante e pensar exatamente isso. Experiente demais, velho demais, caro demais. Nunca questionara os próprios preconceitos. Começou, mas foi interrompida. O telefone da sala tocou. A secretária informava que a holding alemã acabara de enviar documentos suplementares exigindo análise imediata. Simultaneamente, chegou mensagem do conselho. O vice-presidente executivo, Marcelo Drummond, estava a caminho. Yara praguejou baixo. Drummond representava a velha guarda da empresa. Homens que construíram carreiras em décadas de networking fechado, que viam diversidade como ameaça e mérito como privilégio disfarçado. Ele vai criar problema, ela disse para Djalma. Drummond não vai gostar de ver você aqui. Por quê? Yara o encarou. Porque você não se parece com o que ele imagina quando pensa em intérprete de elite. E ele vai garantir que todos saibam disso. Djalma assentiu lentamente. Conhecia bem aquele tipo. Doutora Montiel, já enfrentei chanceleres, presidentes e ditadores disfarçados de diplomatas. Acho que consigo lidar com um vice-presidente corporativo. Antes que ela pudesse responder, Marcelo Drummond entrou na sala como quem ocupava território próprio. Alto, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno italiano que custava mais que 3 meses do salário de Djalma como motorista. Ele cumprimentou as delegações estrangeiras com familiaridade calculada. Depois, seus olhos pousaram em Djalma. E você é? Djalma Avelar, intérprete responsável pela negociação. Drummond estudou-o de cima a baixo. O tipo de avaliação que não se preocupava em ser sutil. Nunca ouvi falar. Você foi contratado por qual agência? Não trabalho com agências no momento. Entendo, Drummond disse, o tom carregado de insinuação. Freelancer. E como exatamente Yara te encontrou com tão pouco tempo de antecedência? Djalma manteve a expressão neutra. Já prestei serviços para organizações internacionais. Minha reputação circula em certos ambientes. Que organizações? Takahashi interrompeu, falando em inglês com sotaque carregado.
Sr. Drummond, o Sr. Avelar mediou o acordo comercial Brasil-Japão em 2015. Ele é extremamente respeitado no círculo diplomático asiático. Drummond forçou um sorriso. Fascinante. Mas compreenderá que precisamos de garantias. Yara, podemos conversar um momento? Eles se afastaram. Drummond não se preocupou em baixar muito a voz. Você trouxe um completo desconhecido para a negociação mais importante da história desta empresa? Ele não é desconhecido, é reconhecido internacionalmente. Por quem? Alguns burocratas japoneses? Drummond cruzou os braços. Yara, você sabe o que está em jogo. Não podemos arriscar por causa de improvisação. A alternativa era cancelar a reunião. Você preferia isso? Preferia que você tivesse planejado adequadamente. A acusação pairou no ar. Yara sentiu a raiva subir, mas controlou-se. Drummond esperava a explosão. Ela não daria esse prazer. Ele está salvando esta negociação, disse firme. E você vai perceber isso se parar de procurar problemas onde não existem. Drummond sorriu, mas sem calor. Vamos ver. Quero participar ativamente dessa rodada. Vou fazer algumas perguntas técnicas. Veremos como seu especialista se sai. Yara entendeu a ameaça. Drummond tentaria expor Djalma, criar constrangimento, minar sua credibilidade. Era um jogo que ele jogava bem. Destruir reputações através de humilhações públicas disfarçadas de rigor profissional. Ela voltou para a mesa, onde Djalma organizava documentos. Inclinou-se discretamente. Drummond vai tentar te desestabilizar. Perguntas capciosas, armadilhas técnicas. Ele quer que você falhe. Djalma a olhou com aquela calma que começava a se tornar familiar. Doutora Montiel, já testemunhei homens tentarem desestabilizar acordos de paz entre países em guerra. Um executivo corporativo com complexo de superioridade não me assusta. Ela quase sorriu. Quase. Só não reaja. Não importa o que ele diga. Mantenha a profissionalidade. Sempre mantenho. A reunião recomeçou. Drummond assumiu posição central, abrindo um laptop e projetando planilhas complexas na tela. Antes de prosseguirmos, ele anunciou. Gostaria de esclarecer alguns pontos técnicos. Sr. Avelar, pode explicar para as delegações internacionais a diferença entre amortização linear e amortização pelos juros compostos no contexto dessas cláusulas? Era uma pergunta intencionalmente técnica, misturando finanças com linguística. Djalma não era contador, mas ele também não era tolo. Djalma manteve a expressão serena, como se a pergunta fosse perfeitamente razoável. Ele sabia exatamente o que Drummond pretendia. Forçá-lo a admitir ignorância técnica ou arriscar uma resposta imprecisa que minaria sua credibilidade. Sr. Drummond, respondeu calmamente, minha função é traduzir com precisão os conceitos que os especialistas financeiros apresentarem. Se o senhor deseja explicar a diferença técnica, farei a mediação linguística adequada. Se preferir que eu explique diretamente às delegações, posso fazê-lo, mas sugiro que a explicação venha do responsável financeiro para manter a hierarquia apropriada de expertise. Era uma resposta diplomaticamente impecável. Estabelecia limites sem confronto, reconhecia papéis sem diminuir-se. Drummond estreitou os olhos. Mas você compreende os conceitos, correto? Um intérprete que não entende o que traduz é apenas um papagaio. Takahashi tossiu discretamente, claramente desconfortável com a hostilidade mal disfarçada. Com todo respeito, Sr. Drummond, Djalma disse, ajustando o tom para incluir toda a sala. Trabalhei em negociações de dívida soberana, acordos comerciais multilaterais e tratados de cooperação financeira internacional. Compreendo a amortização linear como distribuição uniforme de pagamentos ao longo do período acordado e amortização por juros compostos como cálculo exponencial sobre o saldo devedor.
Mas seria inapropriado eu substituir seus especialistas na explicação técnica detalhada. Silêncio. Drummond não esperava uma resposta tão precisa quanto humilde. Ele tentara criar uma armadilha de orgulho, forçar Djalma a escolher entre parecer ignorante ou presunçoso. Djalma escolhera a terceira opção, competência sem arrogância. O executivo alemão Hoffmann interveio com meio sorriso. Senhor Drummond, talvez possamos focar nas cláusulas contratuais ao invés de testar o intérprete? Tenho um voo esta noite. Era uma repreensão educada, mas pública. Drummond forçou um sorriso. Claro, apenas garantindo rigor. A negociação prosseguiu, mas Drummond não desistiu. A cada meia hora, ele inseria perguntas direcionadas a Djalma. Algumas técnicas, outras capciosas, todas desenhadas para expô-lo. Senhor Avelar, quando traduz para o mandarim, você usa simplificado ou tradicional? E está ciente das diferenças de protocolo entre Pequim e Taiwan? Depende do contexto e do interlocutor, Sr. Drummond. Neste caso, estou usando simplificado com a delegação da China continental, mas adaptaria imediatamente se tivéssemos representantes de Taiwan ou Hong Kong. E como você garantiria que termos legais latinos não se percam na tradução para idiomas sem equivalentes diretos? Explico o conceito jurídico subjacente ao invés de buscar tradução palavra por palavra. Em hindi, por exemplo, para força maior, uso apratyashit paristiti, que significa circunstância além do controle razoável, mantendo a essência legal. A cada resposta precisa, a frustração de Drummond crescia e a admiração das delegações internacionais aumentava. Durante uma pausa para análise de documentos, o telefone de Yara vibrou. Mensagem de Ricardo Tavares. Drummond está fazendo você de idiota. Por que trouxe alguém tão obviamente qualificado como freelancer de última hora? Isso não faz sentido. Yara olhou para Djalma, que conversava em japonês com Takahashi sobre cerimônia do chá como ponte cultural para discussões empresariais. Viu a facilidade com que transitava entre registros formais e casuais, como lia microexpressões e ajustava abordagens. E então viu Drummond observando também, mas com olhos diferentes. Não era apenas ceticismo profissional. Era algo mais visceral, mais antigo. Ela conhecia aquele olhar. Vira em reuniões de conselho, em almoços executivos, em decisões de promoção. Era o olhar de quem via ameaça onde deveria haver talento, de quem confundia competência com transgressão quando ela não vinha embalada no pacote esperado. A reunião recomeçou. Drummond apresentou uma cláusula que, segundo ele, precisava ser meticulosamente traduzida para evitar ambiguidades legais. Era um parágrafo denso, repleto de jargão jurídico. Senhor Avelar, disse com falsa cortesia, por favor, traduza isso para os 6 idiomas necessários, com precisão total. Djalma leu o parágrafo uma vez. Depois, calmamente, traduziu para cada idioma sequencialmente. Não apenas as palavras, mas a estrutura legal, adaptada às convenções jurídicas de cada cultura. Quando terminou, o representante coreano levantou a mão. Há um problema com a tradução, disse. Drummond não conseguiu esconder o sorriso vitorioso. Finalmente. Que problema? O problema, o coreano explicou, é que a tradução do Sr. Avelar está correta, mas expõe uma ambiguidade que existe no texto original em português. A redação permite 2 interpretações diferentes. Ele nos apresentou ambas e pediu esclarecimento sobre qual intenção vocês pretendiam. Todos olharam para Drummond, que empalideceu ligeiramente. Eu precisarei consultar o jurídico, admitiu. Djalma não disse nada, não precisava. Acabara de demonstrar que dominava não apenas idiomas, mas a arquitetura conceitual por trás deles, e que sua competência superava a dos próprios executivos que tentavam testá-lo. Takahashi levantou-se
caminhando até Djalma. Senhor Avelar, tenho uma pergunta. Por que um mediador do seu calibre está trabalhando como intérprete freelance? A sala silenciou. Era a pergunta que todos queriam fazer. Djalma respirou fundo. Mas é porque precisava de um emprego com plano de saúde para cuidar da minha mãe com câncer e sustentar minha filha na faculdade. O mercado tem suas próprias lógicas sobre quem merece qual espaço. A resposta era simples, mas carregava peso implícito. Vários executivos trocaram olhares desconfortáveis. Hoffman, o alemão, quebrou o silêncio. E nenhuma empresa teve bom senso de contratá-lo adequadamente? 43 empresas receberam meu currículo, Djalma disse sem olhar para Yara. Todas declinaram por razões variadas. Que razões? Takahashi perguntou, genuinamente curioso. Djalma hesitou. Então decidiu pela honestidade. Experiência demais. Não se encaixa no perfil. Seguiremos com outros candidatos. As mensagens variavam, mas o significado era consistente. O silêncio agora tinha textura constrangedora. Todos ali compreendiam perfeitamente o subtexto. Drummond tentou retomar controle. Bem, essas são decisões complexas de RH que consideram múltiplos fatores. Consideram o que, exatamente? Hoffman interrompeu, a voz afiada. Eu trabalho com diversidade corporativa há 20 anos. Reconheço discriminação sistemática quando vejo. A sala esfriou. Drummond tentou sorrir, mas a expressão saiu como careta. Sr. Hoffman, essa é uma acusação séria e, francamente, descabida. Nossas práticas de contratação seguem todos os protocolos. Protocolos, Hoffman repetiu quase cuspindo a palavra. Conheço esses protocolos. Trabalhei em reestruturações corporativas por toda a Europa. São precisamente esses protocolos que mantêm pessoas qualificadas fora enquanto mediocridades circulam por portas giratórias. Takahashi assentiu lentamente. No Japão temos expressão: o prego que se destaca é martelado. Mas o Sr. Avelar não se destaca por arrogância. Destaca-se por competência. E ainda assim, ele deixou a frase no ar, o silêncio completando o pensamento melhor que palavras. Yara sentiu o controle da situação escorregando. A negociação bilionária transformava-se em tribunal corporativo e ela estava no banco dos réus, ao lado de Drummond. Cavalheiros, ela interveio tentando recuperar o rumo. Aprecio a preocupação com equidade, mas temos prazos apertados. Podemos retomar as cláusulas pendentes? Em um momento, o representante indiano que permanecera silencioso até então falou pela primeira vez. Seu inglês tinha o ritmo cadenciado de quem escolhe cada palavra. Doutora Montiel, esta empresa pede que investamos 3 bilhões em uma parceria de longo prazo. Confiança não é apenas contratual, é cultural, é ética. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para ela. Como podemos confiar em uma organização que aparentemente descarta talento extraordinário por razões não relacionadas ao mérito? Era uma pergunta devastadora. Yara abriu a boca, mas não encontrou resposta que não soasse defensiva ou vazia. Djalma, que permanecera quieto durante toda a troca, finalmente falou. Com o devido respeito, senhores, vim aqui para facilitar comunicação, não para criar divisões. Minha história pessoal é irrelevante para os objetivos desta negociação. Não é irrelevante, Takahashi disse firmemente. É fundamental. Investimos em culturas corporativas, não apenas em números. O telefone na mesa tocou. A secretária informou que havia uma ligação urgente para Djalma. Ele franziu a testa. Ninguém deveria ter aquele número. Com licença, ele disse levantando-se. Atendeu no canto da sala. Todos observaram sua expressão mudar. A calma profissional dando lugar à preocupação genuína. Quando? Perguntou em voz baixa. Está estável agora? Sim, eu vou. 15 minutos. Desligou e voltou para a mesa. Olhou para Yara.
Doutora Montiel, preciso me retirar. Minha mãe teve uma complicação e foi levada à emergência. A notícia caiu como pedra. Drummond aproveitou imediatamente. Vê exatamente o tipo de instabilidade que... Cale a boca, Marcelo, Yara disse, surpreendendo a si mesma. Era a primeira vez em anos que falava assim com um superior. Ela levantou-se, aproximando-se de Djalma. Vá, imediatamente. Eu assumo daqui. Mas a negociação... Eu assumo, ela repetiu com mais firmeza. Você criou protocolos claros, estabeleceu pontes culturais. Posso gerenciar o restante. Djalma hesitou. Não porque duvidasse dela, mas porque abandonar um compromisso ia contra tudo que ele era. Os documentos em coreano precisam de atenção especial na seção 4, ele disse rapidamente. E o representante japonês prefere confirmações indiretas, nunca contradições frontais. O alemão é o oposto. Para o indiano, pausas longas não são desconforto, são reflexão. Eu sei, Yara disse, percebendo que absorvera mais observando-o do que imaginava. Vá cuidar da sua mãe. Djalma assentiu, pegou o paletó. Antes de sair, virou-se para a sala. Senhores, peço desculpas pela interrupção. A doutora Montiel é extremamente capaz e... Senhor Avelar, Takahashi interrompeu, levantando-se. Curvou-se formalmente. Vá com nossa compreensão e respeito. Família está acima de negócios. Os outros executivos murmuraram concordância. Djalma saiu e a sala ficou em silêncio pesado. Drummond tentou retomar. Bem, agora que essa situação está resolvida, podemos contratar um intérprete adequado e... Não, Yara disse, a voz cortante. Nós continuamos, eu continuo. Você não fala 6 idiomas. Falo 3 fluentemente e me viro em mais 2. E tenho plataforma de tradução assistida. Vocês, ela olhou para as delegações, estão dispostos a continuar? Hoffman sorriu. Sua lealdade ao Sr. Avelar é admirável, doutora Montiel, mas não compensa anos de negligência sistemática. Tem razão, ela admitiu, surpreendendo a todos. Não compensa. E não sou leal por altruísmo. Sou leal porque finalmente enxerguei o que estava na minha frente por 3 anos e fui cega demais para ver. O que você quer dizer com 3 anos? Ricardo perguntou. Yara respirou fundo. Este era o momento. Ela podia mentir, desviar, proteger a própria imagem. Ou podia fazer algo que nunca fizera antes, assumir o próprio erro publicamente. Djalma Avelar é meu motorista há 3 anos. Disse cada palavra custando. Eu o via todos os dias. Ele me conduzia, abria portas, existia na minha periferia. E eu nunca, nem uma única vez, me interessei por quem ele realmente era. O choque na sala era palpável. Seu motorista? Drummond repetiu quase rindo. Você trouxe seu motorista para a negociação mais importante desta empresa? Ele trouxe o homem mais qualificado disponível. Yara corrigiu, que acontece de trabalhar como motorista porque 43 empresas, incluindo a minha, foram incompetentes demais para reconhecer seu valor. Ela pegou o tablet, abriu um arquivo. Há 3 anos recebi o currículo dele para uma vaga em relações globais. Eu mesma escrevi a rejeição. Experiência demais, não se encaixa no perfil ágil. Vocês querem saber a verdade? Eu olhei para aquele currículo extraordinário e pensei, não é possível que seja real. Não é possível que alguém assim esteja disponível. Por que não seria possível? Takahashi perguntou, embora já soubesse a resposta. Yara encontrou os olhos dele. Porque meus preconceitos não me permitiam imaginar que um homem negro de 50 anos pudesse ter aquela trajetória sem que eu já tivesse ouvido falar dele nos círculos que frequento. A honestidade brutal silenciou até Drummond. A confissão pairou no ar como fumaça densa. Yara permaneceu de pé, vulnerável, de uma forma que nenhum executivo ali jamais a vira. Drummond tentou preencher o silêncio desconfortável.
Yara, você está sendo dramática. Decisões de RH consideram múltiplos fatores. E, francamente, expor a empresa dessa forma é... É honesto? Hoffman interrompeu. Algo raro em ambientes corporativos. Doutora Montiel, aprecio a transparência. Mas transparência após o fato não desfaz anos de injustiça. Não desfaz, ela concordou. Mas talvez seja o primeiro passo para a mudança real. O representante indiano inclinou-se para a frente. E que mudança você propõe, doutora Montiel? Palavras são fáceis. Ações são mensuráveis. Era a abertura que ela precisava, mas também o precipício. O que ela diria agora definiria não apenas a negociação, mas o tipo de líder que ela escolheria ser. Quando esta fusão for concluída, Yara disse, escolhendo as palavras cuidadosamente. Proponho que Djalma Avelar seja nomeado vice-presidente de Relações Globais da nova organização, com autonomia para reestruturar processos de recrutamento e identificar talentos sistematicamente ignorados. Drummond levantou-se bruscamente. Você não tem autoridade para prometer isso. Essa decisão cabe ao Conselho. Então vou ao Conselho. Yara respondeu, mantendo o olhar. E vou apresentar exatamente o que aconteceu hoje. Como quase perdemos a negociação mais importante da nossa história porque nossos protocolos nos impediram de reconhecer excelência. Acha que o Conselho vai gostar de saber que tínhamos um especialista internacionalmente reconhecido dirigindo carros enquanto pagávamos fortunas para consultorias externas? Ricardo Tavares, que observava tudo em silêncio, finalmente falou. Yara tem razão, Marcelo. Isso é constrangedor e potencialmente devastador se vazar para a imprensa. Não deveria vazar, Takahashi disse calmamente. Deveria ser divulgado, como exemplo de transformação corporativa. Drummond olhou ao redor, percebendo que perdera o controle da sala. Vocês estão sendo manipulados emocionalmente. Este não é o momento para decisões impulsivas sobre estrutura organizacional. Não é impulsivo, o representante coreano disse, falando pela primeira vez desde a saída de Djalma. É lógico. Observei o Sr. Avelar trabalhar por 3 horas. Vi precisão técnica, inteligência cultural e humildade profissional. São exatamente as qualidades que procuramos em parceiros de longo prazo. Ele fez uma pausa significativa. E francamente, Sr. Drummond, observei você também. Vi tentativas sistemáticas de minar um colega baseadas não em competência, mas em outras considerações. Isso me preocupa mais que qualquer cláusula contratual. Drummond empalideceu. Estava sendo publicamente repreendido por potenciais investidores, uma humilhação que ele próprio costumava infligir em outros. Estão fazendo tempestade em copo d'água. Ele tentou, mas a voz saiu fraca. Não, Hoffman disse, a voz cortante. Estamos fazendo due diligence cultural. E o que vimos hoje revela muito sobre os valores reais desta organização versus os valores declarados nos seus relatórios de ESG. O telefone de Yara vibrou. Mensagem do presidente do conselho. O que diabos está acontecendo? Recebi 3 ligações de membros da delegação. Reunião emergencial do conselho em 1 hora. Você precisa explicar. Yara respirou fundo. Estava prestes a arriscar tudo. A fusão, a carreira, a reputação que levara 20 anos construindo. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava fazendo a coisa certa, não apenas a coisa estratégica. Cavalheiros, ela disse, endereçando as delegações. Entendo perfeitamente se quiserem reconsiderar a parceria. Claramente temos falhas sistêmicas que precisam ser corrigidas. Mas garanto uma coisa, ou fazemos isso direito com mudanças reais e mensuráveis, ou não fazemos. Takahashi trocou olhares com os outros representantes. Houve uma comunicação silenciosa, aquele tipo de consenso não verbal que só vem de anos negociando juntos. Temos uma contraproposta.
ele disse finalmente. Concluímos a fusão, mas com cláusula adicional. A empresa deve criar um programa global de identificação e desenvolvimento de talentos subvalorizados, liderado pelo Sr. Avelar, com orçamento autônomo e reporte direto ao Conselho. Isso se torna parte mensurável do acordo. E auditoria independente anual, Hoffman acrescentou. Queremos ver números reais de diversidade em posições de liderança, não apenas fotos de brochura. Ela olhou para Ricardo, que calculava rapidamente as implicações. É factível, ele disse cautelosamente, mas exigirá a aprovação do Conselho e resistência interna significativa. Drummond completou, olhando diretamente para Yara. Você está preparada para enfrentar isso? Para se tornar persona non grata com metade da liderança sênior? Yara pensou em Djalma. Em 3 anos de invisibilidade silenciosa. Em 43 currículos rejeitados. Em talento desperdiçado porque sistemas foram desenhados para reproduzir o status quo. Sim, ela disse simplesmente. Estou preparada. Drummond levantou-se, pegando seu laptop. Então vocês não precisam de mim aqui. Claramente já decidiram transformar uma negociação empresarial em manifesto político. Marcelo, Yara disse a voz firme, você pode ficar ou sair, mas se ficar, ou contribui construtivamente ou fica quieto. Não vou tolerar mais sabotagem. Era a linha definitiva sendo traçada. Drummond olhou ao redor, vendo apenas expressões de aprovação às palavras de Yara. Ele estava isolado. O conselho vai ouvir sobre isso, ele disse, caminhando para a porta. Conto com isso, Yara respondeu. Quando Drummond saiu, a tensão na sala mudou de textura. Não desapareceu, mas transformou-se em algo mais produtivo. Bem, Hoffman disse, abrindo o laptop. Que tal voltarmos aos termos contratuais? Agora com uma cláusula adicional bem interessante para redigir. Yara assentiu, sentando-se, pegou o tablet e começou a navegar pelos documentos que Djalma havia organizado. Ele deixara anotações discretas nas margens, lembretes sobre sensibilidades culturais, sugestões de fraseamento, pequenas orientações que revelavam décadas de experiência. Ela seguiu cada uma meticulosamente. A negociação continuou por mais 2 horas. Sem Djalma, o processo era mais lento, mais trabalhoso. E ela precisava usar plataformas de tradução assistida, pedir esclarecimentos, ocasionalmente cometer pequenos erros que os próprios executivos corrigiam com paciência. Mas algo havia mudado. A hostilidade inicial transformara-se em colaboração genuína. As delegações não estavam apenas negociando um contrato, estavam investindo em uma transformação. Quando finalmente os termos preliminares foram acordados, Takahashi levantou-se. Dr. Montiel, vou recomendar a aprovação desta parceria ao nosso conselho, mas com uma condição pessoal. Qual? Quero que o Sr. Avelar participe da primeira reunião do Conselho Conjunto, não como intérprete, como líder estratégico. Yara sorriu. Um sorriso genuíno, não o calculado que ela usava em negociações. Vou garantir isso pessoalmente. Yara saiu da reunião 3 horas depois, exausta de uma forma que ia além do físico. Eram 7 da noite e a cidade brilhava através dos vidros do 42º andar. Ela pegou o celular, 17 mensagens do conselho, 8 da imprensa corporativa, 3 de Drummond fazendo ameaças veladas. Ignorou todas e discou o número de Djalma. Ele atendeu no 3º toque, a voz carregada de cansaço. Doutora Montiel, como está sua mãe? Houve uma pausa surpresa. Era a primeira vez em 3 anos que Yara perguntava algo pessoal. Estável. Foi uma reação ao medicamento, mas controlaram. Ela está dormindo agora. E você, está bem? Outra pausa. Estou. Obrigado por perguntar.
Yara olhou pela janela, vendo o trânsito lá embaixo, um rio de luzes vermelhas e brancas. A negociação foi concluída, ela disse. Termos preliminares aprovados. Assinatura final na próxima semana. Isso é excelente, doutora Montiel. Parabéns. Não fui eu quem salvou, foi você. Eu apenas traduzi. Você fez muito mais que isso, ela corrigiu, a voz firme, e todos sabem. As delegações insistiram em uma cláusula adicional no contrato. Um programa global de inclusão de talentos, com orçamento autônomo e liderança independente. Silêncio do outro lado. Queriam que você liderasse, Yara continuou. E eu concordei. Vice-presidente de Relações Globais, reportando diretamente ao Conselho. Se você aceitar. A respiração de Djalma era audível. Doutora Montiel, eu não sei o que dizer. Diga que vai pensar, que vai conversar com sua família, que precisa de tempo. Preciso, ele admitiu. Isso é inesperado. Para mim também, Yara disse com honestidade brutal. 6 horas atrás eu te via como motorista. Agora vejo o que deveria ter visto há 3 anos. O que mudou? Era uma pergunta simples, mas profunda. Você me forçou a olhar, ela respondeu. Não com raiva ou ressentimento. Com competência tão indiscutível que meus próprios preconceitos ficaram expostos. E eu tive que escolher, defender as estruturas que me protegem ou desafiá-las. E escolheu desafiar. Por enquanto, ela disse, realista, vai ficar muito mais difícil. Drummond já está mobilizando resistência. Metade do conselho vai me ver como radical. A outra metade vai querer saber por que não fiz isso antes. E você, como se vê? Yara pensou na pergunta. Durante 20 anos cultivaram uma imagem. Líder implacável, estrategista fria, executiva que nunca mostrava fraqueza. Hoje, quebrara quase todas essas regras. Não sei ainda, admitiu. Pergunte-me daqui a 1 mês. Ela ouviu um som abafado do outro lado. Talvez um sorriso. Doutora Montiel, posso fazer uma observação? Claro. Pela primeira vez em 3 anos, você parece humana. A frase deveria soar como ofensa. De alguma forma, soou como libertação. Vou tomar isso como elogio, ela disse. Descanse, cuide da sua mãe, conversamos amanhã. Desligou antes que ele pudesse responder. O escritório estava vazio agora, apenas luz de emergência iluminando as mesas desertas. Yara caminhou até seu escritório privativo e sentou-se pesadamente na cadeira. A vista panorâmica de São Paulo se estendia diante dela, uma metrópole de possibilidades e invisibilidades simultâneas. Abriu o laptop e procurou pelo arquivo que não revisitava há 3 anos. Encontrou pasta de candidatos rejeitados para a divisão de relações globais. Lá estava, currículo de Djalma Avelar, 6 páginas de realizações extraordinárias, mediador em Bruxelas, consultor em Bogotá, participante de cúpulas do G20, fluência em 13 idiomas, mestrado, doutorado, publicações acadêmicas e sua própria nota no final. Experiência demais. Perfil não se encaixa. Seguir com candidatos mais alinhados. Mais alinhados com quê? Ela nunca completara o pensamento porque a resposta era constrangedora demais para verbalizar. Continuou vasculhando. Encontrou outros currículos igualmente impressionantes, todos rejeitados com justificativas vagas. Uma mulher nigeriana com PhD em economia internacional. Não temos estrutura para vistos complexos. Um brasileiro indígena com experiência em tratados ambientais. Perfil muito especializado. Uma mulher trans com década de experiência em negociações multilaterais. Cultura organizacional ainda não preparada. Todos rejeitados. Todos extraordinariamente qualificados. Todos invisibilizados por razões que nunca eram explicitadas, mas sempre compreendidas. Yara fechou o laptop com força excessiva.
O telefone tocou. Presidente do conselho. Yara, preciso de explicações agora. Marquei reunião para amanhã às 9. Ela respondeu. Vou apresentar tudo detalhadamente. Drummond já apresentou a versão dele. Diz que você teve um colapso emocional durante a negociação e fez promessas impossíveis. Drummond mente. E eu posso provar. Você melhor poder. Porque se essa fusão desmoronar por causa de experimentações sociais, não vai desmoronar. Yara interrompeu. Vai acontecer. Com as cláusulas novas e com as mudanças estruturais necessárias. Yara, você está jogando sua carreira fora. Ou estou finalmente construindo algo que vale a pena. Ela desligou antes que ele pudesse argumentar. Ficou sentada no silêncio do escritório vazio. Pegou o celular novamente e abriu o histórico de mensagens. Encontrou o que procurava. Grupo de WhatsApp da família. A última mensagem era de 2 meses atrás, dela mesma, cancelando o jantar de domingo porque surgiu urgência no trabalho. Digitou. Desculpa sumir. Amanhã posso jantar, preciso contar algumas coisas. A resposta da irmã veio em segundos. Claro. Tudo bem? Yara hesitou. Depois escreveu. Acho que finalmente estou começando a entender algumas coisas importantes. Enviou antes que pudesse reconsiderar. Levantou-se, pegou a bolsa. Passou pela mesa de Ricardo, que ainda trabalhava no andar de baixo. Bateu na porta de vidro. Posso entrar? Ele acenou. Yara sentou-se na cadeira em frente. Amanhã vai ser um inferno, ela disse. Eu sei. Drummond vai tentar me derrubar. Eu sei disso também. E você? De que lado está? Ricardo tirou os óculos, esfregou os olhos cansados. Yara, trabalho com você há 8 anos. Vi você construir essa empresa tijolo por tijolo. Admiro sua dedicação, sua estratégia, sua resiliência. Ele fez uma pausa. Mas hoje foi a primeira vez que admirei sua humanidade. Então sim, estou do seu lado, mesmo que custe minha cadeira também. Yara sentiu algo úmido nos olhos. Piscou rapidamente. Obrigada. Não agradeça ainda. Isso vai ficar muito pior antes de melhorar. Eu sei, ela disse levantando-se, mas pela primeira vez em anos sinto que estou do lado certo. Saiu do prédio às 9 da noite. O estacionamento estava vazio, exceto por uma figura solitária encostada no sedã executivo. Djalma. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, aproximando-se. Pensei que talvez precisasse de uma carona para casa. Você deveria estar com sua mãe. Minha filha está com ela. E eu precisava ter certeza de que você estava bem. Yara olhou para ele. Realmente olhou, como deveria ter feito 3 anos atrás. Por que você se importa? Depois de tudo que... Porque reconheço coragem quando vejo. Djalma disse simplesmente. E o que você fez hoje exigiu mais coragem que qualquer negociação que já presenciei. Ela riu, um som cansado, mas genuíno. Ou estupidez monumental. Às vezes é a mesma coisa. Ele abriu a porta traseira. Yara hesitou. Depois abriu a porta da frente. Hoje vou sentar aqui. Se você não se importar. Djalma sorriu. Um sorriso real, não o profissional que usava como armadura. Seria uma honra, doutora Montiel. Yara, ela corrigiu. Pode me chamar de Yara. O trajeto até a casa de Yara era de 40 minutos no trânsito noturno de São Paulo. Pela primeira vez em 3 anos, o silêncio no carro não era desconfortável. Era reflexivo. Posso perguntar uma coisa? Yara disse, quebrando o silêncio após 15 minutos. Claro. Por que você nunca disse nada? Em 3 anos você podia ter mencionado sua experiência, deixado escapar algo sobre Osaka ou Bruxelas. Por que o silêncio? Djalma manteve os olhos na estrada, as mãos firmes no volante. Porque aprendi que revelar-se prematuramente é perigoso.
Já vi muitos homens como eu serem rotulados de arrogantes, presunçosos ou ameaçadores simplesmente por existirem competentemente. O silêncio era sobrevivência. E hoje? Por que hoje decidiu falar? Porque você precisava. E porque pela primeira vez senti que talvez houvesse abertura real para ser ouvido, não apenas tolerado. Yara absorveu as palavras. Trânsito parou em sinal vermelho. Ela observou o reflexo deles no vidro. Dois estranhos que passaram 3 anos a centímetros de distância sem nunca realmente se verem. Conte-me sobre Osaka, ela pediu. A história completa. Djalma hesitou, depois começou. Falou sobre a cúpula comercial de 2015, quando o Brasil e Japão tentavam firmar acordo sobre tecnologia verde. Havia impasse por questões culturais. Os japoneses sentiam-se ofendidos pela informalidade brasileira. Os brasileiros frustravam-se com o que percebiam como rigidez excessiva. Passei 3 dias apenas observando, ele explicou. Não traduzia palavra por palavra, traduzia contextos, explicava aos brasileiros que silêncios longos eram sinais de respeito, não desinteresse. Mostrava aos japoneses que gesticulação expressiva era engajamento, não agressividade. E funcionou. O acordo foi assinado. Takahashi estava lá como parte da delegação júnior. Ele lembra porque diz que aprendi com sua avó algo sobre honrar diferenças ao invés de eliminá-las. O semáforo abriu. O carro avançou suavemente. E depois disso, como chegou de Osaka até aqui? Djalma respirou fundo. Foram anos bons, muito trabalho, muita viagem, sensação de contribuir para algo maior. Mas governos mudam, prioridades mudam, orçamentos encolhem. Em 2019, os programas de cooperação internacional que me empregavam começaram a ser desmantelados. Sua voz mantinha-se neutra, mas Yara detectava a dor subjacente. Tentei transição para setor privado. Sabia que seria difícil, mas não imaginava quanto. 50 anos, negro, experiência em diplomacia. Aparentemente, isso se traduz como superqualificado no mercado corporativo. Superqualificado, Yara repetiu, a palavra amarga, eufemismo conveniente. Precisava trabalhar, Djalma continuou. Minha mãe recebeu o diagnóstico de câncer em 2020. Alana estava terminando o ensino médio, sonhando com medicina. Precisava de plano de saúde abrangente e salário estável. Ele virou em uma rua residencial arborizada. Viu o anúncio para motorista executivo. Pagava bem, tinha benefícios excelentes. Pensei que seria temporário. Alguns meses enquanto continuava procurando algo na minha área. Mas os meses viraram anos. E em algum momento percebi que invisibilidade tinha suas vantagens. Que vantagens? Ninguém esperava nada de mim além de dirigir bem. Não havia pressão para performar, para provar constantemente meu valor, para navegar políticas corporativas. Podia focar em cuidar da minha família sem o desgaste emocional de ser sempre o único, o diferente, aquele que precisa trabalhar 3 vezes mais para ser considerado metade tão bom. Yara sentiu o impacto das palavras como soco físico. Djalma, eu sinto muito por fazer parte desse sistema que... Você não precisa se desculpar por todo o sistema, ele disse gentilmente. Mas obrigado por finalmente ver que ele existe. Pararam em frente ao condomínio de Yara. Torres elegantes com segurança 24 horas e jardins impecáveis. Amanhã, ela disse, virando-se para encará-lo. Quando o conselho tentar me desmantelar, você estaria disposto a estar lá? Não como motorista, como parceiro nessa transformação. Yara. Ele usou o primeiro nome pela primeira vez. Isso vai colocar você contra pessoas poderosas. Drummond tem aliados, recursos, anos de favores acumulados. Tem certeza? Não, ela admitiu. Não tenho certeza de nada, exceto que não fazer nada seria pior que qualquer consequência de tentar. Djalma assentiu lentamente.
Então sim, estarei lá. Yara desceu do carro, mas antes de fechar a porta, voltou-se. Aquele dia, há 3 anos, quando você enviou o currículo, o que você sentiu quando leu minha resposta? Djalma pensou cuidadosamente. Honestamente, alívio. Alívio? Porque pelo menos você respondeu. Metade das empresas nem fez isso. E sua mensagem, por mais dolorosa, confirmou o que eu já suspeitava, que o problema não era meu currículo ou minhas qualificações. O problema era algo que eu nunca poderia mudar. A honestidade brutal era mais devastadora que qualquer acusação. Amanhã, Yara disse a voz firme, vamos começar a mudar isso, não apenas para você, para todos os currículos que foram ignorados por razões que nunca ousamos nomear. Isso vai exigir mais que boa intenção, Djalma avisou. Vai exigir estruturas, processos, prestação de contas e vai encontrar resistência feroz. Eu sei, mas pela primeira vez, estou pronta para essa luta. Ela fechou a porta e caminhou para o prédio. Antes de entrar, virou-se e viu Djalma ainda ali, observando-a ir. Não como funcionário garantindo segurança da patroa, mas como aliado reconhecendo o início de algo importante. Dentro do apartamento, Yara tirou os sapatos e sentou-se no sofá sem nem acender as luzes. A cidade brilhava através dos vidros do 15º andar. Pegou o celular e abriu o LinkedIn. Procurou pelo perfil de Djalma. Estava desatualizado. Última atualização de 2019, ainda listando trabalhos diplomáticos. 0 conexões corporativas. Como se ele tivesse simplesmente desaparecido do mundo profissional. Ela começou a navegar pelos perfis da liderança da própria empresa. Página após página de rostos similares, trajetórias previsíveis, escolas conhecidas. Uma homogeneidade que ela nunca questionara porque se via refletida nela. O telefone tocou. Número desconhecido. Ela hesitou, depois atendeu. Doutora Montiel, Mariana Costa, da revista Exame. Recebi informação sobre uma situação inusitada na sua negociação hoje. Posso confirmar alguns detalhes? Yara fechou os olhos. Começara. Sem comentários neste momento. Faremos comunicado oficial após reunião de conselho amanhã. Mas é verdade que descobriu que seu motorista é, na verdade, um diplomata internacionalmente reconhecido que foi rejeitado pela própria empresa há 3 anos? Alguém vazara. Provavelmente Drummond. Como disse, sem comentários. Doutora Montiel, se a história for verdadeira, é extraordinária. O tipo de história que humaniza questões sistêmicas. As pessoas precisam saber. Amanhã, Yara disse firmemente, após a reunião do conselho. Se tivermos algo a declarar, você será a primeira a saber. Desligou e ficou olhando para o telefone. A repórter tinha razão. Era extraordinária, mas também era perigosa. Podia facilmente se tornar sensacionalismo. Reduzir questões estruturais complexas à narrativa individual de redenção. Djalma não merecia ser transformado em símbolo. Merecia ser visto como humano completo, com suas realizações, mas também suas vulnerabilidades, sua família, suas escolhas difíceis. Ela digitou mensagem rápida. Repórter da Exame me ligou. História vazou. Esteja preparado para a atenção amanhã. A resposta veio rápida. Obrigado pelo aviso. Já esperava. Faz parte do processo. Yara sorriu tristemente. Claro que ele esperava. Passara 3 anos observando como sistemas funcionavam, como informações circulavam, como o poder operava nas sombras. Ela levantou-se e foi até o escritório caseiro. Abriu o laptop e começou a escrever. Não o comunicado corporativo cuidadosamente calibrado que o Departamento de Relações Públicas esperava, mas algo diferente, um compromisso, com métricas específicas, prazos definidos, prestação de contas pública. Escreveu até as 2 da manhã. Quando terminou,
Tinha 10 páginas de propostas estruturais para transformar práticas de recrutamento, retenção e promoção na empresa. Sabia que amanhã seria brutal, que Drummond mobilizaria resistência, que metade do conselho haveria como ameaça. Mas pela primeira vez em 20 anos, Yara Montiel estava fazendo algo por razões que iam além de estratégia ou ambição. Estava fazendo porque era certo. A sala do conselho, às 9 da manhã, tinha a atmosfera de tribunal. 15 membros acomodados ao redor da mesa de mogno, expressões variando entre curiosidade, preocupação e hostilidade mal disfarçada. Drummond já estava lá, pasta aberta, claramente tendo chegado cedo para preparar o terreno. Yara entrou sozinha, pasta na mão, postura ereta. Sentou-se na cadeira designada e esperou. O presidente do conselho, Alberto Mendes, homem de 68 anos com 4 décadas de carreira corporativa, abriu a sessão. Yara, agradeço por vir. Temos situação delicada. A negociação mais importante da história desta empresa foi concluída ontem com eventos incomuns. Drummond apresentou sua versão. Agora queremos ouvir a sua. Yara respirou fundo. Prefiro começar pelos resultados. A fusão foi aprovada preliminarmente. Termos favoráveis em todas as cláusulas principais. As 6 delegações internacionais recomendaram prosseguimento aos seus respectivos conselhos. Assinatura final programada para a próxima semana. Murmúrios de aprovação. Alberto assentiu. Excelente. Então qual é o problema? O problema, Drummond interveio, é como chegamos lá e as promessas irresponsáveis feitas no processo. Deixe ela terminar, Marcelo. Alberto disse, com paciência forçada. Yara continuou. Durante a preparação da reunião, tivemos crise. Todos os intérpretes contratados ficaram indisponíveis. Sem tradução especializada, a negociação seria impossível. Foi quando descobri que tínhamos o recurso necessário internamente. Ela fez uma pausa. Djalma Avelar, meu motorista há 3 anos, é na verdade especialista em mediação internacional, com 20 anos de experiência diplomática. Fala 13 idiomas fluentemente, tem mestrado e doutorado, participou de cúpulas do G20 e tratados multilaterais. O silêncio na sala era absoluto. Seu motorista, uma das conselheiras repetiu, incrédula. Sim, e antes que perguntem, ele enviou currículo para a nossa divisão de relações globais há 3 anos. Eu mesma rejeitei. A justificativa foi experiência demais, não se encaixa no perfil. Yara abriu o laptop e projetou o currículo na tela. 6 páginas de realizações extraordinárias, rejeitado em 3 dias. As conselheiras e conselheiros estudavam a projeção com crescente desconforto. Yara, Alberto disse cuidadosamente, decisões de RH são complexas. Consideram múltiplos fatores além de qualificação técnica. Concordo, ela respondeu. Então, gostaria que me explicassem quais fatores justificam rejeitar alguém desse calibre. Ninguém respondeu. Drummond tentou recuperar controle. O problema não é histórico, é futuro. Yara prometeu a esse homem vice-presidência e autonomia para reestruturar processos corporativos inteiros, sem consulta ao conselho, sem análise adequada. Não prometi, Yara corrigiu. As delegações internacionais exigiram como condição para a fusão. Está na cláusula 17, adicionada ontem. Ela projetou o documento. A empresa compromete-se a estabelecer programa global de identificação e desenvolvimento de talentos subvalorizados, com orçamento autônomo de 5 milhões anuais, liderança independente reportando diretamente ao Conselho e auditoria externa para mensurar progressos em diversidade de liderança. O impacto era visível, não era sugestão, era requisito contratual. Eles não podem exigir isso, Drummond protestou. Podem e exigiram, Yara disse. A alternativa era não haver fusão.
E, francamente, depois de presenciar o que presenciei ontem, concordo completamente com eles. O que você presenciou? Alberto perguntou. Yara relatou meticulosamente. A competência extraordinária de Djalma, o reconhecimento imediato por parte de executivos japoneses e alemães, as tentativas de Drummond de sabotá-lo, a crescente preocupação das delegações com a cultura corporativa. Takahashi me disse textualmente, ela concluiu, investimos em culturas, não apenas números. E o que vimos hoje nos preocupa. Porque você expôs nossas vulnerabilidades, Drummond acusou. Transformou negociação empresarial em drama social. Não, Yara rebateu a voz afiada. Nossas vulnerabilidades se expuseram sozinhas. Eu apenas tive a decência de não fingir que não existiam. Uma das conselheiras, Helena Rodrigues, especialista em governança corporativa, levantou a mão. Yara, entendo a situação, mas você compreende o precedente que isso estabelece? Se toda negociação começar a incluir exigências sobre estrutura interna, então talvez devêssemos ter estruturas internas que não envergonham durante negociações, Yara interrompeu. O silêncio era constrangido. Alberto passou a mão pelo rosto. Precisamos votar sobre isso. Mas antes, quero ouvir sua proposta completa. O que exatamente você está sugerindo? Yara distribuiu cópias impressas do documento que escrevera durante a madrugada. Programa em 3 fases. Primeira, auditoria completa de práticas de recrutamento dos últimos 5 anos, identificando padrões de exclusão. Segunda, reestruturação de processos para eliminar vieses sistêmicos. Terceira, programa ativo de identificação e desenvolvimento de talentos invisibilizados. E Djalma Avelar lideraria isso? Helena perguntou. Ele é a pessoa mais qualificada disponível, mas mais importante, ele viveu essas invisibilidades. Compreende os mecanismos de uma forma que nenhuma consultoria externa conseguiria. Ou, Drummond disse, está emocionalmente envolvido demais para ser objetivo. Prefiro conhecedor a envolvido, Yara rebateu. E honestamente, Marcelo, seu comportamento ontem demonstra exatamente por que precisamos dessa mudança. Drummond empalideceu. Cuidado com acusações, Yara. Não são acusações, são fatos documentados. Takahashi, Hoffman e outros 3 executivos enviaram e-mails durante a noite detalhando suas preocupações com sua conduta. Tenho cópias aqui. Ela projetou os e-mails. As palavras eram diplomáticas, mas a mensagem clara. Drummond demonstrara viés evidente, tentara sabotagem profissional e criara ambiente hostil. Alberto leu em silêncio, a expressão ficando progressivamente sombria. Marcelo, isso é verdade? É interpretação tendenciosa de... Sim ou não, Marcelo? Drummond cerrou os dentes. Fiz perguntas legítimas sobre qualificações de um desconhecido em negociação crítica. Desconhecido que foi imediatamente reconhecido por metade da sala como autoridade internacional. Helena observou. O conselho murmurava entre si. Yara percebeu a maré mudando, mas não suficientemente. Senhores, ela disse, recuperando a atenção, não estou pedindo que concordem por altruísmo. Estou pedindo por estratégia. As delegações tornaram isso condição. Recusar significa perder a fusão. Ou renegociar essa cláusula específica, Alberto sugeriu. E perder a confiança que construímos, Yara contra-argumentou. Vocês viram os números. Esta fusão salva a empresa. Vamos realmente sacrificá-la porque nos recusamos a reconhecer um erro? A sala ficou em silêncio. Proponho votação, Helena disse. Aprovação do programa conforme exigido pela cláusula 17, com Djalma Avelar na liderança, sujeito a período probatório de 6 meses com métricas claras. Segundo, outro conselheiro disse. Alberto olhou ao redor. Votação por aclamação. Favoráveis? 8 mãos se levantaram imediatamente, mais 3 hesitantes. 11 no total. Contrários?
Drummond e 3 aliados levantaram as mãos. Abstenções? Nenhuma. Moção aprovada, Alberto declarou. Yara, você tem autorização para prosseguir, mas quero relatórios mensais detalhados. Yara assentiu, sentindo pela primeira vez em horas que conseguia respirar completamente. Uma última coisa, Alberto disse. Djalma Avelar está ciente disso? Está, e aceitará sob condição que não seja exceção, que o programa realmente mude estruturas, não apenas pinte fachada. Alberto sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Começo a entender por que as delegações insistiram nele. A reunião foi encerrada. Enquanto todos saíam, Drummond aproximou-se de Yara. Você se fez de mártir hoje, mas isso não acabou. Não, Yara concordou. Está apenas começando. E dessa vez, Marcelo, não vai vencer através de intimidação. Ele saiu sem responder. Helena esperou até ficarem sozinhas. Yara, você sabe que Drummond tem razão em uma coisa? E isso estabelece precedente perigoso. Outras negociações vão começar a incluir exigências similares. Bom, Yara disse simplesmente. Talvez devêssemos ter medo de envergonhar, não de mudar. Helena estudou-a por um momento. Você mudou, ontem para hoje. O que aconteceu realmente? Yara pensou na pergunta. Pensou em 3 anos de invisibilidade intencional, em currículos rejeitados por razões não ditas, em Djalma traduzindo não apenas palavras, mas mundos inteiros que ela nunca percebera existirem. Eu finalmente enxerguei, disse, e não consigo mais fingir que não vi. 3 semanas depois, Djalma entrou pela primeira vez na empresa, não como motorista, mas como vice-presidente. O mesmo edifício, a mesma recepção de mármore, mas agora o segurança o cumprimentava pelo nome e a recepcionista sorria com o reconhecimento. Seu escritório ficava no 41º andar, com vista panorâmica e espaço suficiente para uma equipe de 5 pessoas. Ainda cheirava a tinta fresca e móveis novos. Yara apareceu na porta às 9 em ponto. Conseguiu dormir? Algumas horas, Djalma admitiu. Alana insistiu em tirar foto do meu primeiro dia. Disse que quando era criança me via sair de terno para conferências internacionais e agora finalmente entendia o que eu realmente fazia. E sua mãe? Começou o novo protocolo de tratamento, respondendo bem. Ela ri dizendo que levei 3 anos para conseguir promoção. Yara sorriu. Tecnicamente não foi promoção, foi reconhecimento tardio. Semântica importante, Djalma concordou. Eles caminharam juntos até a sala de reuniões, onde esperava a equipe que Djalma selecionara pessoalmente. 5 pessoas, todas com histórias similares à dele, super qualificados, sistematicamente ignorados, forçados a aceitar posições abaixo de suas capacidades. Samuel estava lá, o estagiário negro, fluente em russo e árabe, que Djalma conhecera durante a negociação. Agora era analista júnior. Também havia Priscila, mulher trans com PhD em comércio internacional, que trabalhava como assistente administrativa há 4 anos. Rodrigo, homem indígena com mestrado em relações multilaterais, motorista de aplicativo. Aisha, refugiada síria com experiência em mediação de conflitos, que limpava escritórios à noite. E Chen, imigrante chinês com 2 décadas em negociações comerciais, entregador de comida. Todos promovidos, todos finalmente visíveis. Bem-vindos, Djalma disse, observando cada rosto. Vocês estão aqui porque sistemas falharam com vocês. Nosso trabalho agora é garantir que esses sistemas não falhem com outros. Ele projetou dados na tela. 5 anos de contratações da empresa, organizados por demografia, origem educacional, trajetória profissional. Os números contam história clara. 92% da liderança vem de 5 universidades. 87% são homens.
Apenas 3% são negros, nenhum em posições executivas até esta semana. 0 indígenas, 0 pessoas trans em cargos de gestão. A sala absorveu os números em silêncio pesado. Mas aqui está o mais revelador. Djalma continuou mudando o slide. Nos últimos 5 anos, 847 currículos extraordinariamente qualificados foram rejeitados. Quando analiso as justificativas, encontro padrões. Experiência demais, perfil não alinhado, seguiremos com outros candidatos. Ele pausou. Em 83% desses casos, os candidatos rejeitados tinham qualificações superiores aos candidatos aceitos. A diferença não era competência, era demografia. Priscila levantou a mão. Como vamos mudar isso sem criar resistência que sabotar tudo? Era a pergunta crucial. Não vamos evitar resistência, Djalma disse honestamente. Vamos gerenciá-la. Primeira fase. Auditoria completa sem culpar indivíduos. Identificamos padrões sistêmicos, não vilões. Segunda fase. Redesenhamos processos para eliminar pontos de viés. Terceira. Implementamos com transparência total. Isso. E quando começarmos a receber acusações de contratação por cotas? Rodrigo perguntou. Respondemos com dados, Djalma disse. Não estamos baixando padrões, estamos eliminando barreiras artificiais que impediam pessoas qualificadas de serem sequer consideradas. Aisha, que permanecera quieta, finalmente falou com sotaque carregado. Senhor, revelar, eu passei 6 anos na Síria mediando entre grupos em conflito. Salvei vidas. Aqui, nem consegui a entrevista para recepcionista porque meu diploma não é reconhecido. Como consertamos isso? Djalma assentiu gravemente. Essa é exatamente a questão que precisamos atacar. Reconhecimento de credenciais internacionais. Valorização de experiências não convencionais. Vamos criar protocolos novos. A reunião continuou por 3 horas. Estabeleceram métricas, prazos, estratégias de comunicação. Quando terminou, Djalma ficou sozinho no escritório, olhando os documentos espalhados pela mesa. A porta abriu. Era Ricardo Tavares. Posso entrar? Claro. Ricardo sentou-se, desconfortável. Vim me desculpar. Estive revisando contratações que aprovei nos últimos anos. Encontrei pelo menos 15 casos onde rejeitei candidatos claramente mais qualificados que aqueles que escolhi. Por que os rejeitou? Ricardo hesitou. Honestamente, porque não pareciam certos. Não vinham das escolas certas, não tinham as conexões certas, não. Não se pareciam com as pessoas que já estavam aqui. E agora? Agora vejo que parecer certo era código para ser igual ao que já temos. E isso nos custou talentos extraordinários. Djalma estudou-o. Ricardo, não precisa de absolvição. Precisa de comprometimento com fazer diferente daqui para frente. Tem meu comprometimento, Ricardo disse, estendendo a mão. Total. Eles apertaram as mãos. Naquela noite, Djalma voltou para casa, não mais dirigindo, mas como passageiro no próprio carro que a empresa fornecera. Entrou no apartamento modesto onde morava com a mãe e a Lana. Dona Cleia estava no sofá, lenço colorido cobrindo a cabeça sem cabelos, mas sorrindo. Meu filho, o executivo, ela disse, os olhos brilhando. Mãe, sempre fui executivo. Só não tinha o título. Eu sei, ela disse. Sempre soube. Mas agora o mundo sabe também. A Lana emergiu da cozinha com 3 pratos de jantar. Pai, preciso contar uma coisa. Hoje no hospital, uma das médicas supervisoras me parou. Ela tinha visto a matéria sobre você na revista Exame. E ela me contou que há 20 anos tentou entrar para programa de residência em 5 hospitais de elite. Foi rejeitada por todos, apesar de notas perfeitas. Acabou em hospital público. Disse que sua história a fez lembrar por que continua lutando para mudar o sistema de dentro.
Djalma absorveu as palavras. Tem milhares como ela, murmurou. Milhões, talvez. Então é bom que você tenha começado, Dona Cleia disse pragmaticamente. Porque não vai viver para sempre e o trabalho é grande. Eles riram, o tipo de riso que vem de verdade compartilhada. Depois do jantar, Djalma sentou-se no pequeno escritório que improvisara no quarto de hóspedes. Abriu o laptop e começou a escrever o relatório mensal para o conselho. Não suavizou nada. Descreveu os padrões encontrados, as falhas sistêmicas, os custos reais de práticas excludentes, mas também incluiu algo mais. Histórias de Samuel, Priscila, Rodrigo, Aisha, Shen. De cada talento recuperado, cada potencial finalmente reconhecido. Terminou com uma sessão que sabia seria controversa. Este programa não é caridade. Não é justiça social desconectada de resultados empresariais. É estratégia competitiva. Empresas que desperdiçam talento por vieses sistêmicos estão voluntariamente se colocando em desvantagem. Não estamos pedindo que abaixem padrões. Estamos demonstrando que os padrões atuais eram artificialmente limitados desde o início. Enviou o relatório às 11 da noite. A resposta de Yara chegou em minutos. Perfeito. Prepare-se. Drummond vai odiar cada palavra. Djalma sorriu. Que odiasse. Pela primeira vez em anos, ele não precisava mais ser invisível para sobreviver. Podia ser visível, completamente, autenticamente visível, e não apenas sobreviver, mas transformar. 3 meses depois, a empresa anunciou sua primeira promoção de 5 pessoas negras para posições de gestão média simultaneamente. Não como gesto simbólico, mas porque finalmente olharam além das barreiras invisíveis que sempre existiram. 6 meses depois, o programa de Djalma foi estudado como caso em Harvard Business School. 1 ano depois, outras 12 empresas implementaram programas similares. E Djalma, olhando pela janela de seu escritório para São Paulo, esticando-se até o horizonte, pensava nas milhares de pessoas ainda invisibilizadas, ainda esperando que alguém finalmente as visse. O trabalho estava apenas começando, mas pela primeira vez em décadas, ele sentia que estava fazendo a diferença que sempre quisera fazer, não apesar de sua história, mas por causa dela. E aí, pessoal, o que acharam do vídeo? Clica em curtir e comenta qual parte mais te impactou da história.